proteger a indústria nacional, o governo decidiu aumentar o imposto de importação de mais de 1.000 produtos que entram no Brasil. Vou chamar Danilo Moliterno, que está aqui com a gente já presencialmente. Danilo, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Muriel, todos que acompanham o CNN Money. Quero muito te ouvir sobre esse cenário, esse movimento feito pelo governo federal. Qual que é a ideia, qual que é a estratégia por trás de tanta instabilidade que a gente tem acompanhado? A gente tem a estratégia e objetivo que o governo admite e aquele que o governo não admite, mas que a gente sabe que também é objetivo. Vou começar por aquele que é o objetivo público do governo, aquilo que ele vem falando, inclusive, por meio das notas técnicas, que é de proteger a indústria nacional. Vamos lá falar sobre essa decisão do governo. Basicamente, aumenta o imposto de importação para cerca de 1.200 itens, decisão essa que começa a valer entre fevereiro e março, aí depende do item que a gente está falando, tem esses cronogramas diferenciados, e miram especialmente itens de tecnologia, bens de tecnologia, máquinas e equipamentos. A gente está falando de itens que tinham alíquotas muitas vezes abaixo de 7% e, em algumas dessas oportunidades, mesmo itens que eram isentos e que passam a ter tarifas aí em patamares de 7%, 12%, até 20%. Então, elevações relevantes de tarifas para esses itens, como mencionei, de tecnologia, máquinas e equipamentos. E aí, qual que é o objetivo do governo? Aquilo que ele vem indicando, inclusive, nas notas técnicas: proteger a indústria nacional. A gente tem o governo fazendo o seguinte alerta. Olha, tem muito país lá fora, país asiático, por exemplo, a China é um grande exemplo, que tem muita escala e consegue mandar esse produto muito barato aqui para o Brasil. Esse produto entra barato aqui, tira mercado da nossa indústria nacional, os nossos industriais param de vender, precisam diminuir a produção e muitas vezes até fecham a planta. E o que acontece? A gente tem um dano muito grande a esse negócio, a esse empresário, mas também um dano muito grande aos empregos. A gente acaba tendo muitas vezes postos de trabalho sendo cortados como resultado disso. Então, é dano à economia nacional que o governo tenta impedir. Por outro lado, sempre é importante a gente dizer qual é o argumento daqueles que são contra e que criticam essa medida. A gente está falando especialmente daqueles importadores, daquelas indústrias que não utilizam esses bens que tiveram a elevação de alíquota para consumo, mas como insumo. Dá um exemplo, a gente tem uma indústria têxtil que compra uma máquina de tecelagem para fazer uma calça, uma camisa e mais na frente vender. Ela está indicando, olha, com essa máquina mais cara, a minha produção vai ficar mais custosa e pode ser que o consumidor, na hora de comprar a camiseta e a calça, pague mais. Então a gente também tem essa crítica. A gente tem de um lado o governo falando, olha, estou protegendo a economia e os empregos, e do outro lado os setores da economia indicando, olha, isso pode aumentar custo e gerar inflação. Dito isso, que a gente já falou sobre aquilo que o governo vem dizendo abertamente, a gente tem também uma segunda intencionalidade. A gente relembra, no começo do ano, a gente trouxe por aqui essa informação que o governo, durante a tramitação da lei orçamentária anual de 2026, incluiu uma elevação ali, uma rubrica extra de imposto de importação de cerca de 14 bilhões de reais. Uma arrecadação extra de 14 bilhões de reais com o imposto de importação. À época a gente dizia, o governo não discriminou e nem precisava discriminar de onde ia vir esse dinheiro que ajuda o governo a fechar as contas em 2026. Agora a gente sabe pelo menos uma das origens que este dinheiro proveniente de imposto de importação pode vir, essa elevação de tarifa. Importante para fechar as contas, especialmente porque a gente está falando de um ano eleitoral, em que o governo, mais uma vez, por meio da sua peça orçamentária, elevou ali uma série de gastos, uma série de despesas. Então a gente também tem essa história aí amarrada. De um lado o governo fala que é para proteger a indústria, por outro lado também temos esta tentativa de também ter um ganho fiscal com isso, né, Muriel? Exatamente, sem dúvida, um movimento importante que está acontecendo e vale a gente acompanhar para entender o que vai acontecer daqui para frente com o vice-presidente Geraldo Alckmin também encabeçando parte desse movimento, ele que também é ministro. E temos eleições aí pela frente, a gente não sabe qual que vai ser o movimento também por parte do ministro e vice-presidente também. Vale a gente acompanhar. Ele que acompanhou as negociações também com os Estados Unidos. Geraldo Alckmin é uma peça muito importante, né, em meio a toda essa política tarifária, essa política comercial que a gente tem aqui no país, porque é até interessante a gente colocar isso em perspectiva com relação a esse momento que a gente vive. O governo tomou essa decisão de fazer essa elevação de tarifa antes mesmo de a gente ter uma mudança na política tarifária dos Estados Unidos. E é claro que a gente ainda tem uma espécie de compasso de espera, o governo que tenta entender exatamente o que essa tarifa dos Estados Unidos significa, mas a gente tem desde o começo do tarifaço uma perspectiva muito clara sobre qual que é um dos principais riscos do tarifaço dos Estados Unidos. Qual que é esse principal risco?
Basicamente, os Estados Unidos tarifam uma série de países que antes vendiam para os Estados Unidos e esses países que antes vendiam para os Estados Unidos passam a despejar as suas mercadorias em outros países. Um desses países, o Brasil. Então existe um grande temor que essa mercadoria a ser despejada, por exemplo, pela China, possa tirar mercado de uma série de indústrias nacionais e assim ferir o mercado interno. Então a gente sempre coloca esse assunto também de defesa comercial em perspectiva do que a gente tem em termos de cenário geopolítico. Tem um impacto muito grande, sim, das tarifas de Donald Trump em uma mudança no que diz respeito ao cenário de riscos para a indústria nacional com essa elevação de importação. Perfeito, muito bem lembrado. E eu citava especificamente o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, porque a gente sabe do papel dele importante nas negociações que a gente acompanhou ao longo do último ano e vale a gente ficar atento ao que vai acontecer daqui para frente, qual movimento ele pode vir a fazer com a eleição agora neste ano aqui no Brasil, como que isso pode movimentar também esse tabuleiro, levando em consideração a necessidade também de continuar negociando com os Estados Unidos. Danilo Moliterno, obrigada. Eu agradeço, Maria. Obrigada, boa tarde.